Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos de volta agora para um programa direto com o empreendedor. Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos de volta agora para um programa direto com o empreendedor, uma iniciativa do eixo de empreendedorismo do Instituto Aviva. E hoje nós vamos fazer um bate-bola aí com o contador Ademir Santos, formado há 30 anos e especializado em contabilidade comercial e também em recursos humanos. E temos também conosco o advogado Márcio Landim, especializado em direito tributário, previdenciário e trabalhista. O nosso tema de hoje é como o pequeno e o microempresário pode resolver a situação dele com os seus colaboradores formais. Nós sabemos que a pandemia do novo coronavírus, ela desencadeou também uma crise econômica e financeira no nosso país, assim como no mundo também. E o governo brasileiro, ele adotou muitas medidas, dentre elas, uma muito importante para evitar uma recessão imediata no nosso país. Então, a preocupação número 1 do Ministério da Economia está nitidamente em conter o desemprego, já que um dos principais custos e despesas fixas das empresas trata-se de pessoas. Então, o presidente assinou uma medida provisória, uma delas, a 936, agora de 2020, que trata exatamente de uma parte dessa questão. Então, eu quero começar com você, Márcio, te agradecendo aqui por estar conosco, e eu quero te perguntar o seguinte:
Explica para a gente o que é uma medida provisória. Ok. Em primeiro lugar, meu boa noite, meus agradecimentos pelo convite e reiterar que estou sempre à disposição do Instituto Aviva para tentar contribuir com tudo que for possível e que esteja ao nosso alcance. Então, vamos lá. Medida provisória é uma forma de como uma lei ela é inserida em nosso ordenamento jurídico. É uma forma atípica de inserir um ordenamento jurídico na nossa legislação. Da maneira correta não, a maneira usual, as duas casas, a Câmara e o Senado, trabalhar a criação de uma lei através das duas casas legislativas, em sendo aprovada, ela vai para a sanção presidencial. Daquele momento em diante, após a promulgação, ela passa a ter gerência, vigor no nosso ordenamento. A nossa Constituição ela permite uma outra forma, qual seja a medida provisória. A medida provisória ela ultrapassa toda esta medida de debate entre as duas casas e por atipicidade, por necessidade, por mais rapidez, o governo federal tem a possibilidade de criar esta lei. E nesse caso, como você explicou, a medida provisória 936, ela ultrapassa essas barreiras e o governo federal emite essa lei. Essa medida provisória ela tem um prazo de validade para que ela seja sancionada pelo legislativo. Em sendo sancionada, dali em diante ela passa a ter vigor. Ocorre que, se as duas casas elas não votarem a validade dessa medida provisória, cai por terra todo e qualquer benefício criado. A exemplo, eu digo, é o contrato verde e amarelo. O governo federal uma medida provisória criando o contrato de trabalho verde e amarelo, onde beneficiava pessoas acima de 50 anos e jovens, certo? Só que ela não foi analisada, votada pelo Legislativo. Conclusão, esta medida ela caiu. No que diz respeito a 936, ela já foi editada pelo governo federal e ela tem um prazo. E esse prazo, as duas casas vão ter que sancionar. Sancionando, vigora como lei no nosso estatuto, no nosso ordenamento jurídico. Obrigada, muito esclarecedora realmente. Agora, fala assim um pouquinho para a gente, Márcio, qual é o objetivo principal dessa medida provisória? O objetivo principal da medida provisória é a responsabilidade do governo, não somente federal, como estadual e como municipal, tem com o Brasil. No que diz respeito a esta medida visa transferir renda para os trabalhadores que forem prejudicados pelo fato de não estar recebendo o seu salário, uma vez que foi determinado a reclusão social e você, dentro da sua casa, necessitando pagar suas contas, mas você trabalhando e a empresa não está vendendo, não está comercializando, necessariamente vai ser um ônus muito grande para a empresa. E o intuito principal do governo é fazer com que não haja demissão, não haja desemprego, que isso seria muito pior. Então, o governo se estrutura de uma maneira que o trabalhador passe a receber, se for uma suspensão do contrato de trabalho, ele passaria a receber como se fosse um seguro-desemprego. A medida provisória, ela inicialmente começa com 2 meses, podendo ser prorrogada. Isso vai ser prorrogada de acordo com a situação do coronavírus. E nesse aspecto, se a empresa ela tem uma possibilidade de ficar trabalhando, mas de cunho limitado, certo? Não precisando de todos os seus colaboradores, é onde entraria a redução da carga horária. Tanto um quanto o outro, certo? A parte que vai ser
reduzida, ou que deixará de ser paga pela empresa, será compensada pelo governo federal através do INSS, como se fosse um seguro-desemprego. Na realidade, é uma forma de fazer com que o trabalhador continue comprando com as suas necessidades básicas, pagando com com seus compromissos, até porque existem empresas, certo, e atividades comerciais que estão necessitando do recebimento dos compromissos que as pessoas compraram de forma parcelada. Então, o governo ele não está olhando só a pessoa para pegar o dinheiro para comer. O governo está pensando fazer com que a roda da economia, mesmo com a atividade comercial parada, ou então pelo menos limitada, ela não fique com dívidas dentro da economia. Perfeito. E eu queria te perguntar assim, você falou exatamente sobre a redução da jornada de trabalho e falou sobre a suspensão do contrato de trabalho. Então eu queria que tu falasses um pouquinho sobre cada uma das situações, né, no caso tanto da redução da jornada, para que casos especificamente seria adequado, e para o caso de suspensão. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então vamos lá. Sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho. Algumas atividades elas foram proibidas de abrir. Então, o dono não abre o seu estabelecimento comercial, por consequência, seus funcionários não vão trabalhar. Sim. Esse é o caso mais crítico. Essa é a situação onde a empresa não abre, não fatura, o trabalhador não teria de como receber da empresa. Perfeito. Até porque a grande maioria das atividades no Brasil são pequenos e micros. Então, uma empresa pequena, micro, não tem caixa para aguentar sequer 1 mês ou 2 meses de despesas sem ter receita. Então, nesse caso, existiria a suspensão do contrato de trabalho. Okay. A pessoa deixa de trabalhar e passa a receber pelo governo federal como se fosse um seguro-desemprego, inicialmente por 2 meses, podendo ser estendido caso haja uma necessidade em função da pandemia. Já no caso, a redução do contrato de trabalho diz respeito à carga horária. No caso, a nossa legislação determina 8 horas de trabalho diário. E nessa situação de uma carga horária normal de 8 horas, existem empresas que elas não podem parar de forma nenhuma. Cito uma farmácia, que supermercados, que eles têm um horário limitado e, com toda certeza, as pessoas vão trabalhar com jornada reduzida. Ficaria também muito penoso para a empresa ter uma redução no seu horário de trabalho, uma redução na carga horária e pagar um salário em 100%. Sim. É onde entra a redução da carga horária, onde esse trabalhador receberia 50% por parte da empresa e o outro restante pelo governo, como se fosse um seguro-desemprego, com valor reduzido em razão da suspensão do contrato de trabalho. Perfeito. Márcio, e aí tem 2 coisas aí que a gente pode observar, é que essa questão da suspensão do contrato de trabalho, como o próprio nome está dizendo, ou redução da jornada de trabalho, que tem 3 possibilidades, né? Você pode reduzir 25%, você pode reduzir 50% ou até 70%, mas vale dizer que esse é o caso que serve para nós, micro e pequenos empreendedores, que temos colaboradores registrados, folha de pagamento, que é o que a gente vai já conversar com a Ademir, que está aí nos aguardando, nos ouvindo, e vai poder colaborar um pouquinho com a gente nessa parte da operacionalização. Então, é importante saber o seguinte, que você tem que separar do seu quadro o que é que você tem de colaborador formal, que a gente chama que é de folha de pagamento, e às vezes a empresa pode ter colaboradores informais, que são prestadores de serviços por determinadas circunstâncias, dentro do que a legislação permite. Para estes casos, não se aplica a redução da jornada e nem da suspensão, não é isso? Não. Nesse caso aí, um prestador de serviço, ele não foi contemplado por esta medida provisória. Perfeito. Entretanto, ele não ficou desamparado. Por quê? Porque o governo liberou
um valor fixo mensal de R$ 600 para o prestador de serviço, para o desempregado, e esta pessoa que não tem uma atividade laborativa registrada em carteira, ele não fica à mercê. O governo ele também teve essa preocupação, até porque é a grande maioria, certo? E nesse aspecto ele ficaria respaldado pelo aquele valor de R$ 600. Auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, que existe toda uma necessidade de inscrição no CRAS, todo um procedimento através das instituições sociais, para que esse trabalhador, embora não tenha carteira assinada, não fique desamparado. Receberia os R$ 600, sem ônus para a empresa, mas recebendo por parte do governo. Perfeito. Márcio, muito obrigada. Segura aí um pouquinho, fica com a gente, que a gente vai passar agora para o Ademir. Ademir, você que é contador e especialista em contabilidade comercial com ampla experiência, eu quero te fazer algumas perguntas que são muito naturais. Depois que saem, assim, essa parte jurídica que a gente ouviu do Márcio, ficam muitas dúvidas, principalmente na cabeça do micro e pequeno empresário, que às vezes não tem, assim, um apoio muito grande da área de especialistas, e a gente quer exatamente trazer isso, esse benefício para que a gente possa traduzir em miúdos exatamente o que foi essa medida provisória, como pode nos ajudar, e agora como é que a gente faz isso, né? Agora já entendemos o que pode ser feito, e eu quero te perguntar como é que a gente faz para formalizar uma redução da jornada ou uma suspensão do contrato na prática? Boa noite. Eu sou Ademir, contador, e vou tentar explicar para vocês como é que se faz na prática. E a parte operacional somos nós, os contadores, que vai realizar. Tá? Geralmente nós vamos realizar via sistema. Tá? Sistema de folha de pagamento, já estão todos preparados para fazer essa formalização. E na prática, como a gente faz? O empregador, que está na dificuldade, ele formaliza um contrato por escrito com o empregado, avisa o empregado 2 dias antes que ele vai suspender o contrato ou reduzir a carga horária desse trabalhador. Feito isso, ele tem 10 dias para informar o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, através do empregador web. É um ícone que tem dentro do site do Ministério do Trabalho, que nós vamos levar a informação da suspensão ou da redução para o governo. E através dessa informação, o governo vai completar o salário do trabalhador. Ou 25%, ou 50%, ou 70%, ou até mesmo a suspensão do contrato. Isso. O governo tem um limite para pagar ao trabalhador, que é o seguro-desemprego. É o mesmo limite do seguro-desemprego. Tá? Qual a duração dessa suspensão ou dessa redução? A suspensão são 60 dias, podendo ser 30 mais 30, e a suspensão é até 90 dias, pode ser 30, 60, 90. E no momento que o empregador retoma a atividade dele normal, mesmo estando dentro da vigência desse contrato, ele pode suspender a suspensão do contrato e ele pode suspender a redução do contrato, tá? Comunicando 2 dias antes para o trabalhador, e o trabalhador automaticamente retorna à empresa e continua o seu trabalho normal. A empresa já começa a ter a sua retomada e vida que segue. Certo, legal. E a questão do acordo? Teve uma polêmica muito grande pelo ministro Lewandowski, ele até entrou com uma medida cautelar, e foi julgada na última sexta-feira no STF, sobre a questão da participação dos sindicatos nessa questão. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa questão do acordo individual, do acordo coletivo, como faz essa comunicação. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Comunicação aos sindicatos, eu quero falar. Tá. O ministro Lewandowski entrou com uma petição, uma medida cautelar, para que todos os acordos fossem levados ao sindicato. Isso ia gerar uma burocracia imensa e não ia conter o desemprego. Porque o empresário está praticamente parado. A atividade dele com essa pandemia ficou muito reduzida. E o que é que
que o presidente, o governo quer fazer? Ajudar nesse momento de uma maneira rápida. O sindicato ia atrasar. Na sexta-feira, agora, caiu a cautelar do ministro Lewandowski e pode ser feito direto entre a empresa e o trabalhador até o limite de 3 salários mínimos. Pode ser feito sem precisar do sindicato. Tá? Mas mantendo toda a formalização, contrato, informação ao Ministério, isso não deixou de existir. Perfeito. O sindicato só vinha para dar o aval. Sim. E isso ia gerar uma burocracia muito grande. Sem dúvida. Porque nós, contadores, somos sabedores que tinha sindicato cobrando para dar esse aval. Se o empresário já está difícil de manter a atividade dele, de manter o trabalho formal dos empregados deles, ainda vai ter um ônus maior com relação ao sindicato. Foi esse entendimento que os outros ministros foram contra e não precisa do sindicato. O que é comunicado ao sindicato é somente que a empresa está com redução, com os seus funcionários, pronto, acabou a pertenção. O sindicato não precisa dar o aval dele para que esse contrato seja aceito entre o empregado e o empregador. Perfeito. Inclusive, vale ressaltar que na própria medida provisória o texto não menciona a forma como você pode comunicar. Você pode fazer esse comunicado por e-mail, desde que seja formal, por escrito, você pode fazer por e-mail, pode fazer por WhatsApp. Não precisa necessariamente ter que ir até o sindicato, já que esse momento é um momento de isolamento, né, de distanciamento social. Houve um cuidado também na redação da medida provisória para evitar que todas as empresas precisassem ter que ir correr até os sindicatos. Então, é possível fazer também esse comunicado de uma forma mais remota, não é isso? Sim. Positivo. Perfeito. Até porque a maioria também dos sindicatos estão com horário reduzido ou até parado. Verdade. Nós, contadores, temos um bom relacionamento com o sindicato das empresas que a gente representa. Perfeito. Né? Então, a gente tem trânsito dentro dele. E eles me comunicam. Comunica o escritório tal, olha, a gente está sem atividade aqui, nós não vamos funcionar, como é que a gente faz para avisar? Aí manda por e-mail, manda por AR, e aí vai. Perfeito, perfeito. Muito legal isso. E agora eu queria te perguntar o seguinte, Ademir, tem alguma coisa que possa impedir o micro e pequeno empresário de se utilizar desta medida de redução e de suspensão do contrato de trabalho, tipo alguma inadimplência, alguma restrição que ele possa ter que impeça ele realmente utilizar, se beneficiar dessas medidas e abençoar também os seus colaboradores? Tem alguma situação que possa impedir? A medida provisória 936 é bem clara. E, tendo faturamento até 4.800.000, se enquadra como micro e pequeno empresário. Isso. E independente se tu tem débito na Receita Federal, se você tem débito com INSS, débito com FGTS, independente disso. A medida provisória veio para proteger o emprego. Perfeito. No fundo, é uma distribuição de renda para suprir, nesse período emergencial, o trabalhador. Que, se não tivesse esse apoio do governo federal, automaticamente o nível de desemprego ia disparar. Sem dúvida. Porque o empresário, ele já anda sobrecarregado com relação à parte de tributação e encargos. Sem faturar, ele fecha as portas. Essa medida veio justamente para que o empresário não quebre, não feche as portas. Agora, tem uma atenuante dentro desse programa que diz que a suspensão e a redução ela garante o emprego por tempo igual a posterior. Perfeito. Quer dizer, se você pegar 3 meses de suspensão, de redução de contrato, o empregado vai ter a estabilidade de 3 meses depois de não ser demitido. O empresário está firmando um acordo com o governo que vai garantir o emprego das pessoas quando terminar essa pandemia, quando suspender essas proibições. Isso é interessante. Sim, desculpe. E assim, isso é interessante porque... Com relação ao impedimento, sim, vou estar bem claro, não tem. Tem que formalizar, se não tem condições de manter a atividade total, formaliza pela redução,
se não tem condições de manter a atividade aberta, faz a suspensão e depois o governo vai, entre aspas, continuar ajudando esse empresário. Porque se quebrar o empresário, o governo também vai junto. Com certeza. E a gente vê isso, essa nítida preocupação, porque ele termina trabalhando as duas pontas, né? Tanto trazendo um fôlego financeiro, porque principalmente as empresas prestadoras de serviços, elas trabalham muito com pessoas, a parte de pessoas dos seus custos e despesas fixas pesa muito, então ele cuida bastante na preservação do emprego para as pessoas, exatamente para evitar o desemprego, e ao mesmo tempo ele traz uma garantia para o empregado. Então isso é muito legal porque houve nessa medida provisória a preocupação com os dois lados, eu achei assim, bem interessante. E eu queria aproveitar esse gancho aí e te perguntar o seguinte: se o empresário que estiver nos ouvindo agora, ele perceber que ele pode fazer isso, que é uma forma de ele conseguir um fôlego financeiro e preservar o emprego do seu trabalhador, do seu empregado, do seu colaborador, ele tem algum prazo? O governo estabeleceu assim, só pode fazer isso até o dia 30 de abril, por exemplo, ou não? Não, o prazo que o governo está dando é enquanto durar a pandemia. Ok. Ele estabeleceu 60 para suspensão e 30 e 90 para redução, já projetando que essa pandemia dure esse tempo. Tá? Então, se ultrapassar esse tempo, o governo vai entrar com outras medidas de proteção ao trabalho. Entendi. Interessante isso. Ademir, assim, para a gente poder finalizar uma parte aí da tua participação, eu queria, assim, que você pode ter contadores nos assistindo e também micro e pequenos empresários que têm interesse em conhecer um pouco mais. Caso ele não tenha um contador, você falou no início que é necessário um contador para poder dar esse apoio, esse auxílio, mas ele poderia, se ele tivesse alguma dificuldade nesse sentido, ele conseguiria ter algum site para ter mais informações, se inteirar melhor sobre o assunto? Que site ele poderia entrar para conhecer como funciona essa plataforma? Existem várias informações que você pode buscar aí na internet de como fazer essa formalização, tá? Direto no site do Ministério do Trabalho, também tem essas informações. Talvez o micro e o pequeno empresário tenha uma dificuldade quando chegar na informação dos dados. Sim. Tá? Aí ele deve procurar uma orientação do contador, que é justamente para ser a coisa correta. Perfeito. Porque existe um prazo também para a informação. A partir do momento que você faz o contrato, você tem um prazo para informar no empregador web. Perfeito. Tá? Para que o seu empregado venha a ser coberto para receber. Caso contrário, a MP 936, ela diz que você é o responsável, você, empregador, é o responsável. Perfeito. Então, se você não formalizar, você vai estar dando sequência ao trabalho do empregado. Perfeito. E você vai ter que arcar com isso no final do mês. Verdade. Tá? Por isso que a orientação, procure um contador para receber direitinho essa informação. E, querendo ou não, vai ser um custo a menos. Sem dúvida. Tanto burocrático como financeiro. Sim. Porque você vai se desesperar se não souber, tá? E vai sair do seu bolso. Pode sair procedimento errado também, mas se né? se você tiver um conhecimento técnico para fazer isso, é só entrar no empregador web, vai informar a empresa, vai informar dado do empregador, vai informar a conta, vai informar o contrato. Ele é autodidático, o sistema. Tá? Nós, contadores, nós já temos isso dentro do nosso sistema contábil. Então, a gente escolhe, gera um arquivo dessa informação e só faz enviar. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Eu queria aproveitar para fazer assim, um comentário e colaborar com o que a gente fez na empresa. Logo que surgiu, dia 1º de abril, a gente começou a mapear, fazer um mapeamento acerca do que é que a gente realmente iria precisar. Então, nós separamos a empresa, ela já é separada, na verdade, por setores de atividades. Então, nós temos o setor de ateliê, nós temos o setor comercial, o setor administrativo, e mesmo dentro de cada um desses setores existem peculiaridades. Então, a gente começou a mapear, identificamos quais seriam os colaboradores que não teriam possibilidade alguma de ter serviço para fazer, como o caso da equipe do ateliê, que trabalha somente com ajustes e folgas, com parte de barras, de revisão, de lavanderia.
essa turma não iria ter realmente o que fazer, porque nós não temos eventos, né? Nós trabalhamos com a área de eventos, então foram suspensos todos os eventos. Então não tinha razão, então essa turma iria ficar na área da suspensão. Outros, nós poderíamos fazer uma redução da jornada, para fazer um treinamento, para fazer uma mudança que a gente está fazendo, uma inovação. Então, havia uma necessidade. Outra parte do ateliê, que era de confecção sob medida, essa pôde ficar. Então, o que a gente fez, e eu não quero trazer aqui como um exemplo único, um exemplo ímpar, mas como empresário, é interessante você mapear isso dentro da sua organização e ver qual é a situação de cada um dos colaboradores. Se ele vai ficar na área de redução, qual o percentual de redução que você pode fazer na jornada de trabalho dele? Se vai ser de suspensão, precisar fazer essa comunicação e procurar o contador imediatamente, porque cada dia menos sem trabalho é menos entrada. E tendo menos entrada, automaticamente o seu fôlego financeiro começa também a reduzir. E eu penso assim, que a gente precisa ter esse tipo de informação. Como o Ademir colocou há pouco, nós podemos e devemos, estamos dentro do prazo para fazer, é possível fazer isso, divulgue, use esse benefício, porque o benefício veio realmente para ajudar o micro e pequeno empresário, e a gente precisa estar atentos em relação a isso, precisamos estar atentos em relação a isso, para observar tudo que tem de possibilidade, para que a gente consiga passar por essa fase da melhor maneira possível, e abençoando também os colaboradores, dando garantia para eles, e esperando, porque essa fase vai passar. E a gente precisa compreender acerca disso, né? Muito interessante a gente ter esse cuidado. Eu quero realmente agradecer a você, Márcio, a você, Ademir, por terem aceito a este convite, de ajudar os nossos micro e pequenos empreendedores com informações. Nós somos carentes realmente disso, porque o dia a dia nos faz mergulhar na empresa e a gente não consegue acompanhar realmente tudo. É muito importante especialistas como vocês, nesse momento de crise, para trazer informações para a gente. Isso faz toda a diferença numa tomada de decisão correta. Muito obrigada mesmo. Eu quero aproveitar para deixar vocês aqui livres, a começar pelo Márcio, para fazer suas considerações finais. Quando o Márcio terminar, o Ademir já entra, tá bom? Bom, eu fico agradecido pela lembrança da minha pessoa, satisfeito em poder estar ajudando de alguma forma, e ao mesmo tempo grato com as nossas autoridades, que tiveram a preocupação, o senso, o tato, a responsabilidade de se antecipar a uma situação delicada como esta que nós estamos passando e torcer, assim, que é um momento difícil, torcer que passe logo e que a normalidade retorne, tá, para o nosso dia a dia. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Ademir? Bom, pessoal, foi muito bacana esse papo descontraído sobre a suspensão, sobre redução. Procure um contador, se você tem dificuldade, procure um contador. E você, contador, seja parceiro, irmão do empresário, porque as dificuldades passam. Tá? Vista a camisa da empresa que você trabalha, que você presta serviço, e nós também estamos na frente de batalha. Os contadores estão na frente da batalha contra a Covid, apoiando os empresários. E agora está difícil, mas depois o jogo vai virar. Muito obrigado pela participação. Obrigada também. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E lembrem-se, Deus, Ele é soberano. Tenhamos fé e busquemos o maior relacionamento com Ele. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.